E a gente começa a edição da noite de hoje falando sobre a escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã nas últimas horas. Tanto representantes americanos, o presidente Donald Trump, quanto representantes do regime dos ayatolás do Irã voltaram a subir a retórica, troca de acusações de lado a lado, ameaças de uma ofensiva militar americana, de uma resposta por parte do Irã. A gente conversa sobre esse cenário turbulento, agora ao vivo, com o Moisés Rabinovici, jornalista, analista de assuntos internacionais da Band, toda quinta-feira com a gente aqui no Edição da Noite. Boa noite, Moisés. Boa noite, Vitor. Boa noite, assinantes do Band News. Ô Moisés, até onde vai essa situação? É só uma escalada retórica, como eu falei, com trocas de ameaças de lado a lado, ou não? Isso pode evoluir, de fato, para um conflito entre Estados Unidos e Irã? Olha, a meu ver, está evoluindo. Os Estados Unidos impuseram 3 condições básicas para iniciar negociações que evitariam uma guerra. Uma condição é acabar com todo o enriquecimento de urânio que o Irã fazia. Outra condição é limitar o raio de ação dos mísseis balísticos, que então não atingiriam Israel nem as bases militares americanas no Oriente Médio. E a terceira condição é acabar com o apoio aos proxies, como eles chamam, que são o Hamas, em Gaza, o Hezbollah, no sul do Líbano, e os Houthis, no Iêmen. Essas 3 condições são consideradas pelo Irã uma rendição. Acabar com o enriquecimento de urânio é uma capitulação. Acabar com o apoio ao Hamas, Hezbollah, Houthis, mesmo que o Irã esteja numa situação econômica muito ruim, também é uma capitulação. Perde o poder junto aos aliados. E limitar o raio de ação dos mísseis é abaixar a guarda e permitir que Israel ataque o Irã impunemente, se for o caso. Então, as 3 condições não devem ser aceitas pelo Irã. Agora à noite, fontes no Irã começaram a circular a informação de que os protestos podem recomeçar. Lembro que essa armada que os Estados Unidos levaram ao Golfo tinha a ver com uma ajuda prometida pelo presidente Trump aos manifestantes. Chegou muito tarde, chegou depois que os protestos foram liquidados pelo poder à custa de 3.700 mortes. Se elas recomeçarem agora, se as manifestações recomeçarem agora, é mais um incentivo para os Estados Unidos atacarem o Irã. O importante é que Trump quer uma ação rápida, como aconteceu na Venezuela. Age, sai e sai vitorioso. Isso é difícil de acontecer no Irã, porque o Irã não é a Venezuela. O Irã tem suas baterias antiaéreas russas, tem seu exército, que, aliás, hoje foi considerado pela Europa como terrorista, a Guarda Revolucionária Iraniana, e está disposto a responder como um animal ferido. O Irã foi bastante danificado na guerra de 12 dias em junho. As 3 grandes usinas nucleares foram parcialmente destruídas, toda a cúpula militar foi decapitada e vários cientistas atômicos mortos. Então, o Irã não se recuperou ainda desse golpe e pode reagir desesperadamente, lançando um conflito que se estenderá por toda a região. Esse é o maior medo dos Estados Unidos. Vitor?
Agora, Moisés, no começo, quando era especulada essa ação americana, naquele momento mais agudo da crise, quando Trump chegou a falar, inclusive, que a ajuda estava a caminho, aquilo que foi informado, Moisés, pelas agências de notícias, pelos jornais americanos, era que Trump só não agiu por uma pressão de Israel e dos aliados árabes no Oriente Médio. Acho que a gente chegou a falar sobre isso aqui, que Trump estava muito perto de uma ação e que a pressão israelense e desses aliados no Oriente Médio é que fez com que o presidente americano recuasse. Essa pressão ainda existe, Moisés? Pode ser um entrave ou o cenário agora é outro? Olha, a Arábia Saudita continua pressionando por diplomacia. Ela fechou o espaço aéreo de todo o reino para aviões que se dirijam a um ataque no Irã. Israel não. Israel enviou seu chefe da inteligência militar a Washington e junto com oficiais americanos, estão estudando os alvos, as fraquezas e as dificuldades no novo ataque contra o Irã. Pensa-se que há a possibilidade de um ataque que foque na cúpula política. É impossível sequestrar o Ayatollah Khomeini, mas ele pode ser morto, como foi morto Nasrallah, o chefe do Hezbollah em Beirute, mesmo num bunker profundo no sul de Beirute. Os Estados Unidos têm bombas perfuradoras, então ele não estaria inteiramente salvo de um ataque. E a outra coisa é bombardear mais ainda as usinas nucleares que ficaram parcialmente destruídas, para destruí-las completamente. É difícil para o Irã recomeçar a enriquecer o urânio, porque o urânio que existia numa purificação de 60%, está todo debaixo da terra, debaixo dos escombros das usinas nucleares bombardeadas. Então, eu acho que quando o Trump decidiu recuar de um ataque iminente, foi porque soube que não seria uma vitória fácil, que ele estava entrando numa situação que poderia se prolongar por muito tempo e para a qual ele não estava preparado. Agora sim, ele tem toda a armada posta em torno do Irã. Ele está com um porta-aviões, o Lincoln, ele está com mais de 100 aviões de todos os tipos, caças-bombardeiros, ele está com os destroyers que acompanham o porta-aviões e tem cerca de 40 mil soldados espalhados pelas bases militares dos Estados Unidos e do Oriente Médio. Agora ele está numa situação melhor do que ele se encontrava quando decidiu sequestrar Nicolás Maduro, mesmo que envolvesse uma guerra contra a Venezuela. Estava preparado. Agora ele está preparado, só que o Irã não é a Venezuela e seu armamento é muito mais poderoso do que aquele que existia na Venezuela. É preciso lembrar, Vitor, que o Irã fornece drones muito eficazes para a Rússia na guerra contra a Ucrânia e desenvolveu mísseis balísticos precisos que atingiram Israel duramente durante a Guerra dos 12 Dias. E Moisés, havendo uma escalada, até uma eventual ação americana, você imagina que as outras grandes potências, Rússia e China, se envolveriam nesse conflito? Você até falava aqui no início do apoio russo no sentido de armamentos, né? As baterias aéreas que o Irã detém de fabricação russa. Pararia por aí ou poderia haver um envolvimento mais direto dessas potências, Moisés? Olha, a Rússia se propôs, o chanceler russo, Lavrov, ele se propôs a intermediar uma negociação entre Irã e Israel, já que a Rússia tem relações com os dois países. O armamento iraniano não é mão única. Ele recebe poderosos armamentos da Rússia, mas também transfere mísseis balísticos e drones para a Rússia.
Então, é uma via de duas mãos. A China procura não se envolver, embora, se houver guerra, é muito provável que o Irã feche o Estreito de Hormuz, por onde passa 80% a 90% do gás e do petróleo que abastece o mundo, o que encareceria extraordinariamente os combustíveis. E não é nada disso que o Trump estava pensando quando começou a ameaçar o Irã. E é difícil agora ele recuar. Ele se comprometeu a ajudar os manifestantes que estão ameaçando voltar às ruas. E ele levou para o Golfo a ajuda que estava a caminho. Agora chegou. Então, o que vai acontecer? Esse é o problema de agora. O chanceler iraniano não tem permissão para falar. O presidente não quer que ele se encontre com Steve Witkoff, que é o representante dos Estados Unidos para o Oriente Médio. Então, as negociações estão sendo propostas pela Turquia, pela Rússia, a China de fora. E a Turquia, mais do que a Rússia, se propõe a ir mais adiante. Ela se propõe a fazer uma reunião no seu próprio país, trazendo israelenses, trazendo iranianos, pode convocar russos também, e daí surgir uma alternativa para uma guerra que cada vez mais parece imparável. Então, nós estamos numa situação muito delicada e perigosa. O Oriente Médio, diz o Irã que, se atacado, Tel Aviv será atingida no coração, vai incendiar o Israel. Israel, por sua parte, vai devolver uma reação contra o Irã. Essa situação no momento, eu queria só lembrar mais um dado que surgiu hoje no Oriente Médio e que eu acho importante. O Israel admitiu que os números de 70 mil mortos computados pelo Ministério da Saúde do Hamas e Gaza são verdadeiros. Agora, o que não foi falado e que é preciso lembrar é que desses 70 mil, pelo menos 20 mil são combatentes. O Ministério da Saúde de Gaza não contabiliza, não diferencia civis de militares, mas separa crianças, mulheres, e esses números não foram divulgados à parte. Então, nós estamos vendo novamente um aquecimento que pode levar a um confronto no Oriente Médio. O Irã, o Hamas, não quer se desarmar. Israel não sai de Gaza se o Hamas não se desarmar, e pode surgir nesse meio tempo uma guerra contra o Irã. Essa situação, Victor. Muito grave, né? Tudo ainda longe de um desfecho, né? Uma negociação muito difícil, muito complexa. Obrigado, Moisés, pela presença aqui. Boa noite, um bom descanso por aí. Obrigado. Tomara que tenha descanso, né? Tomara que permaneçam as coisas do jeito que estão. Valeu, Moisés. Abração. Boa noite.